Foi? Foi, gente, valeu. Legal, legal, maravilha. Então, irmãos, vamos lá. Nós mandamos para vocês o comunicado, assim, comunicado, né? Assim, a gente está estudando o Evangelho de João, eh, passamos na semana passada pelo capítulo 2, né? Onde nós vimos ali até um período de transição entre o propósito de João escrever daquela forma, né? Onde ele transforma água em vinho, é meio que já uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E depois nós vemos ali Jesus e os mercadores no templo, né? E como ele purifica, eh, como ele olha para tudo aquilo e a forma como os judeus acabaram transformando ali a entrada do templo num mercado, né? Ofendendo a santidade de Deus. Então Jesus, naquele episódio, discute ali com eles, levanta tudo para o alto, enfim. Mas exatamente porque aquilo feria a santidade de Deus. E nós temos aí então esses relatos no capítulo 2. E aí nós pedimos para vocês lerem o capítulo 3 e, obviamente, a continuação da lição, né? Dessa lição que nós vamos tratar hoje. Sim, não? Sim, Sim, ok. Então, vamos seguir aqui. Nós vimos na semana passada, como eu já disse, né, estamos estudando o Evangelho de João. E aí, quem escreve a revista, né, embora você tenha ali, a gente dividiu no capítulo 2 e capítulo 3, ele coloca essa lição dos dois capítulos, os dois capítulos ele coloca numa única lição, mas a gente aqui quis dividir. E ainda assim é uma divisão bem enxuta, né? Porque o capítulo 3 também daria ali pelo menos umas 3 aulas, mas ele entende que tanto do capítulo 2 quanto o 3, o versículo chave aí, inclusive pensando em fundamentos da fé cristã, que seria o tema dessa lição, é aquele versículo que talvez seja o versículo mais conhecido, mais falado, aquele que você aprende ali no ministério infantil, você não esquece nunca, você ganhou uma competição na escola bíblica dominical ou na escola bíblica de férias, você ganhou um saquinho de bala naquele momento quando você era criança e você decorou esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o versículo chave aí da nossa lição de hoje. Como eu disse, provavelmente é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Por todos e assim na questão de ser decorado, né? O alvo dessa lição, então, é entender alguns aspectos da fé cristã e relacioná-los sempre, né, à nossa vida prática. Aí você tem ali na lição, né, entender as razões para os sinais miraculosos de Jesus. Por que Jesus operou milagres, né? Por que depois que Jesus ascende ao céu, os discípulos ainda também operam aqueles sinais miraculosos, né? Isso é um tema de bastante discussão teológica, né? Se isso continua hoje, por exemplo, se não continua, enfim, mas não é o tema da nossa lição. Sentir, habilitar-se a praticar os aspectos da fé no dia a dia. A gente vai conversar muito sobre isso hoje, sobre fé. E agir, evidenciar a prática da verdade. E ele fala sobre isso, prática da verdade, no texto do capítulo 3. Então, essa prática da verdade como exemplificação da nossa fé em Cristo. Então, como eu disse no início, a nossa lição, né, essa lição da revista, que uniu o capítulo 2 e o capítulo 3, o autor ele estruturou em 4 partes e cada uma mostra atos de Jesus que ensinam sobre fé. Então, o primeiro ato foi o milagre lá em Caná da Galileia, que foi a transformação da água em vinho, né? Que nós vimos no domingo passado com a Ruth. Vimos ali também a purificação do templo, como eu já mencionei, um pouquinho depois, logo em seguida do relato da transformação da água em vinho. E hoje nós vamos tratar do terceiro ato e o quarto ato de fé, né? O ensino sobre a fé e a fé que testifica. Testifica sobre quem? Sobre Cristo, né? Que seria o quarto ato. Então ele chama de ato, tá? Mas não tem nada a ver com Atos, por exemplo,
dos Apóstolos, né? O livro. É só como ele estrutura mesmo essa lição. E aí, irmãos, eu vou me propor aqui a ler. Não deu para colocar o texto aqui no slide, porque ia ficar muito grande, né? Iam ficar tipo uns 5, 6 slides para que fosse uma leitura compreensível, né? Por conta aí da limitação aí do espaço do slide, né? Então, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vocês me falaram que já leram, mas vamos ler novamente juntos, tá bom? Eu vou ler aqui da minha Bíblia e vocês acompanhem. Então, primeiro a gente vai dividir do capítulo 3, do 1 ao 21, e depois do 22 até o 36, quando encerra o capítulo, tá bom? Então, e mantenham, por favor, a Bíblia aberta, que nós vamos ir e voltar algumas vezes e ver como os textos se relacionam. Então você pode abrir aí Evangelho de João, capítulo 3, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, versículo 3, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, versículo 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Versículo 9. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Versículo 10. Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Aí o versículo chave aí da lição, né? E dizem, irmãos, versículo 16, que esse é o Evangelho no Evangelho. Aqui se resume, vamos dizer assim, de forma bem resumida, todo o conteúdo do nosso Evangelho de Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Até aqui, versículo 21, depois a gente lê a segunda parte. Tá bom? Eu vou fazer novamente a mesma pergunta e eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando, sobre o que nós lemos, se alguma coisa chamou a atenção. Quero dar mais uma oportunidade. O que me chamou a atenção, Rina, é com relação ao nascer de novo, né? Um novo nascimento, uma nova regeneração, né? Aham. O ato de nascer de novo é o ato de Deus que concede vida eterna àquele que crê, né?
Isso, Edna, Como muito boa. resultado, essa pessoa se torna da família de Deus, se torna uma nova criatura, se torna uma Uhum, pessoa que quer agradar a Deus, né? Com perfeito. capacidade, né, de agradar a Deus, porque Deus, ele transforma, né? Uhum, Transforma aquele uhum. que crê, aquele que entrega a vida para Jesus. Isso, ótimo, muito bom o seu ponto, Edna. É muito legal mesmo. Esse nascer de novo, o que é nascer de novo, né? Porque, irmãos, vale reforçar que a pergunta do Nicodemos não é uma pergunta bobinha, vamos dizer assim. Se você falar para alguém, você está pregando evangelho para o seu amigo lá, para alguém que você conhece, fala, você precisa nascer de novo. Ele vai assim, quê? Como assim nascer de novo? O que você quer dizer com isso, né? E é essa pergunta que Nicodemos faz para Jesus, né? Por quê? Eu posso morrer e nascer de novo? Você está falando de reencarnação? Tem gente que ainda vai perguntar um negócio desse, né? E não tem nada a ver. Ou alguém pode falar assim, como Nicodemos, eu posso me encolher e voltar para dentro da barriga da minha mãe para nascer de novo? Obviamente que não. Então, o que é nascer de novo, né? Pode falar, Flávio. Em 2 Coríntios, capítulo 5, que a irmã falou, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Tem a ver com isso, tem a ver com isso. Mas ainda nesse versículo, Flávio, por exemplo, se alguém te perguntasse o que é nascer de novo, você responderia Não, com esse versículo, mas ele ia falar assim, mas como assim? O nova que se- criatura, nova criatura. Então, mas como que eu sou uma nova criatura? Nova pessoa, não sei se você se transforma em uma outra pessoa diferente que você estava no velho, do velho pessoa. Uhum, legal. Bacana. Vamos avançar aqui então. Bacana, irmãos. Legal essa participação, Edna, Flávia. É, voltando aqui para os meus slides. Vocês estão vendo os slides? Ótimo. Então é o seguinte, o terceiro ato ali, né, que o autor coloca, ele vai dividir em três partes também, né? A fé religiosa, a fé regeneradora, a fé salvífica e depois uma conclusão de uma explicação sobre fé. E aí ele divide assim, ó, fé religiosa. E aí a gente está falando do capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Nicodemos, irmãos, ali nesse contexto, ele é o perfeito exemplo de alguém dedicado à religião, um religioso, mas que não entende o verdadeiro significado da fé. No comentário Moody vai dizer que os fariseus, né, e Nicodemos era um fariseu, eles eram os líderes religiosos da nação, eles eram aqueles irmãos que ensinavam o povo, né? Além de pertencer a esse grupo, Nicodemos era um dos principais desses líderes e ele era um membro do Sinédrio, ali, aquele conselho judaico, né? Não foram tanto e aí uma coisa interessante, quando Nicodemos então marca, vamos dizer assim, se encontra com Jesus, se você perceber ali no versículo 2, né, ele fala, olha, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então a gente percebe aqui nessa fala de Nicodemos que num primeiro momento o que faz Nicodemos se aproximar de Cristo ou marcar esse encontro com Cristo não é o que Jesus estava ensinando, mas eram os sinais. E aí é um primeiro ponto de atenção e de alerta para todos nós, né? Que muitas vezes talvez, não sei se você ou eu, mas a gente vê muitas pessoas que se aproximam de Jesus ou se aproximam da fé cristã por aquilo que ela pode oferecer, pelo resultado, pelo produto final, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? Mas por aquilo que você pode ganhar, é isso que atrai muitas vezes algumas pessoas, né? E é importante então destacar que vivenciar milagres, ou seja, até mesmo você presenciar um milagre, não pode ser base vital para uma fé verdadeira, porque aquilo pode ficar esquecido depois na nossa mente, né? E a resposta de Jesus no versículo 3 vai exatamente em oposição
a quem se aproxima de Cristo por conta dos seus sinais ou das suas maravilhas. Ele vai dizer, Flávio e Edna, nesse ponto que vocês tocaram, que é muito importante. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, esse termo, nascer de novo, Edna, que você bem pontuou e achei muito legal, e também o Flávio aí comentou, inclusive, com um texto bíblico, isso é muito bom, significa nascer de cima ou nascer do alto. Ou seja, Nicodemos ainda não tinha feito a primeira pergunta, ele só tinha constatado, né? Sabemos que ensinas da parte de Deus, mas por causa dos sinais. E Jesus, antes da primeira pergunta de Nicodemos, ele fala assim: olha, você está vindo até mim, mas só pode vir até a mim quem Deus escolheu primeiro. É isso que ele está falando aqui. Quem vem de cima só pode nascer de novo aqueles através de uma ação do Espírito de Deus, porque isso vem de cima. Obviamente, porque não é possível alguém que já nós agora que somos, que estamos vivos, vamos dizer assim, mas estamos mortos sem Cristo, aqueles que não têm Cristo, nascer de novo, a não ser que seja por uma ação do Espírito de Deus, né? Por uma ação do Espírito do Senhor. Então, Jesus já começa conversando assim com Nicodemos, né? Então ele vai dizer, o termo grego usado aqui, traduzido por nascer de novo, pode também significar de cima ou do alto. E é justamente essa dupla compreensão do termo que nos revela o que está em jogo aqui, a conversa de Jesus com Nicodemos. E aí é interessante porque esse conceito de que nascer de novo vem de Deus, vem do alto, vai diretamente em oposição àquilo que os fariseus acreditavam, né? Ou seja, o próprio Nicodemos. O farisaísmo sustentava-se pelas realizações pessoais perante Deus, né? Ou seja, aquilo que ele fazia traria a ele, por exemplo, a salvação. E nisso, né, ou seja, nessa religiosidade, né, isso configura, nisso, né, no caso do judaísmo, nisso ele é a configuração, ou seja, nisso Nicodemos é a configuração mais clara de toda a religião e devoção natural do ser humano. Nela o ser humano ainda está plenamente convicto de si mesmo. Em sua essência tudo está em ordem. Basta que ainda se intensifique um pouco mais as suas realizações éticas e religiosas em uma outra direção. Jesus, porém, contradiz essa atitude e declara a incapacidade total do ser humano perante Deus. O que nós vemos aqui, irmãos, ainda antes de passar para a próxima parte da fé, Nicodemos, irmãos, é um religioso da nossa época de hoje. É alguém que talvez está todo dia às 9h30 da manhã na nossa escola bíblica dominical, às 9 no caso, né? É alguém que está em todos os cultos, por que não? É alguém que talvez se preocupa ali em ler um pouquinho a palavra de Deus, mas não compreende. Não compreende porque ele só pode compreender se antes Deus agir através dele. Se antes Deus o despertá-lo através do seu Espírito. E as pessoas que são religiosas, elas acabam virando muitas vezes até algum tipo de ativista, né? Alguém que se preocupa, por exemplo, extremamente, unicamente só com ação social e acha que isso vai ajudá-lo a demonstrar a Deus que ela faz coisas boas, né? E a fé cristã é muito mais do que isso. Aliás, é totalmente radical em relação a isso. É por isso que, então, como está dizendo aqui, Jesus, porém, contradiz essa atitude e declara a incapacidade total do ser humano perante Deus, ou seja, de nascer de novo. O homem não é capaz disso. Só quem é capaz, ele só pode ser capaz através da ação do Espírito. E aí Jesus vai continuar com essa compreensão de Espírito, né, de água e Espírito, na leitura nós vimos, fazendo essa correlação. E aí ele vai dizer, na parte da fé regeneradora, né? No versículo 5, 6 e 8, lá em Ezequiel
capítulo 36, do 25 ao 27, né? Ou mesmo em Isaías 44, versículo 3, em ambas as passagens, a gente não vai ler agora, mas se você depois quiser anotar e ler, se Nicodemos tivesse pensado sobre essas passagens, podia ler sobre a ligação de água e espírito e de purificação e nova vida como apresentada por Jesus, porque o versículo 5 vai dizer: respondeu-lhe Jesus, diga-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, fazendo uma associação ali a Ezequiel e a Isaías. Então, Nicodemos deveria compreender aquilo que Jesus estava falando, né? E aí mais para frente também a gente vai perceber talvez o porquê que ele não chegou a compreender e porquê que muitos não compreendem, né? No versículo 6, que diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Vocês lembram de algum texto que nós já lemos durante esses estudos do Evangelho de João que fala sobre isso? Ou seja, os que são nascidos do espírito e os que são nascidos da carne. João 1,13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Exatamente, exatamente. Por isso, lembrem que eu disse para vocês que quando nós estudamos o capítulo 1, tudo aquilo que você estuda e lê no capítulo 1 vai ser a base para você ler todo o Evangelho. Os paralelismos, as associações, esses dualismos, né, de João, por exemplo, luz e trevas, né? Então, tudo isso que a gente viu no capítulo 1 começa a ser esmiuçado no decorrer da sua leitura do Evangelho, né? E é assim que você começa a compreender a leitura e isso passa a produzir em você mudança. Por isso que isso é importante, irmãos. Tá bom? Mas é exatamente isso, assim, João já falou sobre isso no capítulo 1, versículo 13, que a Ruth bem frisou agora. Então, é importante lembrar que para se tornar membro da família espiritual é necessário o nascimento que vem do alto, por meio dessa fé que é regeneradora, como ele vai dizer no versículo 6. Não. E aí uma coisa importante aí... Oi? Alguém? Eu queria colocar uma coisa, deixa eu botar minha câmera aqui. Uma coisa interessante que eu vejo aqui é um aspecto que Jesus ele coloca diante de Nicodemos uma questão que, como ele mesmo diz, né, ele como mestre deveria saber, né? Não deveria se espantar com a colocação de Jesus, deveria entender. Mas assim como muitos nossos patriotas aqui, muitos brasileiros, né, que o Brasil é um país extremamente idólatra, né? São pessoas que enxergam alguma coisa que é colocada como feito por alguém que é considerado santo, né? Então, porque veem, acreditam. Porque alguém viu e relatou, essa pessoa acredita. Mas é um acreditar que não passa daquilo, né? Não tem força bastante para ser sustentada aquela pessoa ali. Então, quando Jesus fala isso daqui para Nicodemos, eu penso que ele conhece, né? Não é penso, ele conhece muito bem o coração de Nicodemos. Uhum. Ele conhece que aquilo que ele sabe não é suficiente. Que, na verdade, ele só está considerando Jesus porque ele viu aqueles sinais. Ele viu o que ele tinha feito. Mas não é se aproximando de Jesus, buscando nele aquela pessoa que pode lhe perdoar os pecados, aquela pessoa que é o Filho de Deus, onde você tem a garantia de que não é meramente aquilo que você está vendo, é muito mais do que isso. E aí eu quero fazer um link com João 20, versículos 28 e 29, lá quando Tomé, né, vê o Senhor depois de ressuscitado, e ele duvida, ele para ele acreditar, ele diz que ele teria que botar a mão nos machucados de Jesus, né, por causa da crucificação. E Jesus diz a ele: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então,
o que esses sinais apontam, como a gente viu até na aula passada que você falou, a glória de Jesus independe dos atos, no sentido de que ele fez para nos ajudar a crer, mas não para a gente ficar preso naquilo que ele fez, e sim na pessoa dele, né? É um foco, uma base diferente. E isso é que nós temos que depreender daqui, né? Porque existe um compromisso. Esse compromisso não é com o sinal, é com quem fez o sinal. A fé precisa estar na pessoa, de onde surgiu, de onde originou aquele milagre. E não no milagre em si, não por causa do milagre, né? Então, eu entendo que, assim como Tomé duvida, né, muita gente duvida de que a salvação está na pessoa de Jesus Cristo, então vive uma vida aqui como se não houvesse motivos para ele não ser aceito por Deus lá na frente, né? Não vive hoje pensando de que o juízo é verdadeiro, ele só ainda não aconteceu. Quando você pensa no amanhã, você fala para alguém até amanhã, você fala até amanhã, mas quem disse que vai ter amanhã? O amanhã não existe, não é verdade? Então, a gente precisa viver hoje sabendo que nós vamos ter um desfecho, né? Nós vamos ter diante de Deus uma vida a ser apresentada para Ele. E se não houver Jesus na nossa frente, nós não estivermos justificados em Jesus, a nossa fé não estiver na pessoa de Jesus, porque Ele é Deus, porque nós entendemos o poder que há nele, o amor que Ele veio nos dar. Olha, o destino lá no juízo, nesse dia, no amanhã, que a gente às vezes esquece que vai ter, esse desfecho não vai ser bom, né? Vai ser completamente diferente do que a pessoa achou, porque ela ficou só nos milagres, não na pessoa do Senhor Jesus. Pronto, já falei. Amém. Deixa eu falar brevemente. Não precisa. Mas, e tudo isso que vocês estão falando, e voltando ao nascer de novo, a prática é, se tudo isso não mudar a vida da gente, da pessoa que está vendo aquilo, que está vendo Jesus, ouvindo, que seja, não fizer diferença, que é o nascer de novo que Jesus falou, o ladrão deixar de ser ladrão. É esse o nascer de novo. É isso aí. Posso falar uma coisa? Eu vou fazer um paralelo que aconteceu comigo. Uma vez eu fui num acampamento, em 2018, né? Eu na Igreja de Cristo, tal, às vezes visito. Aí um dia eu fui nesse acampamento. O pessoal lá tem um conhecimento da Bíblia assim, um negócio extraordinário, mas está um vazio tremendo. Nicodemos tinha esse mesmo problema, então ele foi buscar, viu o milagre e tudo, então ele foi lá buscar uma resposta. E muita gente que eu mudei muito, né? E eu falei alguma coisa, o pessoal ficava assim, deslumbrado, porque eu já era um pouco mais diferente com o excesso de conhecimento também, mas Deus me deu, eu conheci o entendimento e o Espírito Santo. Mas as pessoas entendem o Espírito Santo de uma maneira muito abstrata. Então eu ficava chocado daquilo lá. Então é a mesma coisa com Nicodemos, né? Não adianta ter o conhecimento da Bíblia assim, de A a Z, mas se deixa você obediente, se deixa o Espírito Santo falar no seu coração, aí as coisas acontecem. Legal, irmãos. Então, vamos seguir aqui, né? Então a gente associou o versículo 6, né, quando ele fala aí, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, a João 1,13, né? E aí, avançando, Jesus vai falar assim para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí a palavra grega usada para vento, vento sopra onde quer, é pneuma, ou seja, a mesma palavra usada
para espírito. Então a gente poderia ler: o espírito sopra onde quer, ou seja, o fato de o vento soprar onde quer representa a soberania do Espírito Santo na geração do novo nascimento. Então tudo isso que a gente está falando aqui, né? Por que será que Nicodemos, mesmo conhecendo as Escrituras, não conseguia enxergar ou perceber as coisas que o Senhor Jesus falava? Porque, irmãos, apesar de todo o conhecimento dele, conhecimento teológico não garante salvação, muito pelo contrário, né? E a salvação só se dá pelo Espírito Santo, que age em primeiro lugar. É isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. E isso está relacionado a João, capítulo 6, versículo 44, né? Que vai dizer lá, deixa eu abrir aqui, vai dizer assim, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ninguém se achega a Jesus por conta própria, né? Como eu sempre vou falar de Efésios, porque é um complemento também do Evangelho. Efésios capítulo 2 vai dizer, antes, a partir da queda de Adão, né? Todos estão mortos e condenados. É por isso que ele vai dizer no versículo 10 e 11 também, né? Que ele, na verdade, acho que é mais para frente, que ele vai dizer assim, eu não vim para condenar o mundo, né? Quem não crê nele, no versículo 18 diz, no versículo 17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Porque o mundo sem Cristo já está condenado, né? E quem está condenado não tem capacidade própria de se chegar a Deus, a não ser que Deus tenha uma ação antes, né? E haja no coração daquela pessoa para que ela possa enxergar as coisas do Senhor. Então esse é o significado aí desse termo do versículo 8, e esse é o significado de toda essa conversa, de todo esse diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Então esse é a fé regeneradora. Oi? Renan, Oi. posso só ler aqui um comentário da Bíblia de Estudo MacArthur a respeito do que quer dizer esse vento sopra onde quer? Que eu achei bastante esclarecedor. Inclusive acho que é o que ele cita também na revista, eu acho. Pode nascer. Pode nascer, pode ler, desculpa. Pode nascer, assim, viu? O que Jesus quis dizer é que, assim como o vento não pode ser controlado ou compreendido pelos seres humanos, mas os seus efeitos podem ser testemunhados, assim também acontece com o Espírito Santo. Ele não pode ser controlado ou compreendido, mas a prova de sua obra é aparente. Onde o Espírito atua, ali há evidência inegável e certa. É isso aí. Muito bom, Sandra. Excelente. Isso, na verdade, tá inclusive na nossa revista. Mas é isso, irmãos. É isso que está dizendo aqui sobre o vento, né? O que significa. E aí a gente entra ali no 9 ao 15, são 9h52, eu vou dar uma corrida, tá bom? Não quero seguir no capítulo 3 na aula que vem, então eu vou dar uma corridinha aqui. Fé salvífica, né? Então a gente viu ali a fé do religioso, uma fé religiosa, a fé regeneradora. Então o que significa essa regeneração em Cristo e como isso se dá, né? E a fé então que de fato é a fé salvífica, que é o próprio Cristo. Então lá nós temos, aqui um texto da sua revista, Jesus informou que ele é testemunha real da sabedoria que vem do alto, no versículo 11, e também nós podemos associar o versículo 11, que vai dizer assim, asseguro-lhes que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, né? Então Jesus está assegurando que ele é testemunha real, mas também fala assim, mas mesmo assim vocês não aceitaram o nosso testemunho. Isso também você associa aquilo que a gente já viu, que é João capítulo 1, versículo 5, ou mesmo versículo 11. O versículo 11 ali vai dizer, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E o versículo 5 vai dizer, não compreenderam, né?
Jesus novamente faz um paralelo entre o material e o espiritual, quando ele fala aquele que subiu ao céu, né? No versículo 12. Somente Cristo era testemunha pessoal e real das coisas celestiais, né? E novamente, para facilitar o entendimento de Nicodemos, Jesus usa de novo uma compreensão do Antigo Testamento, relatado lá em Números, capítulo 21, 4 a 9, quando vai dizer sobre Moisés, né, que fez a serpente de bronze. Então a conclusão de tudo isso, como fé salvífica que a sua revista traz, né, como compreensão ou como propósito, é para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aí só ainda trazendo um pouquinho mais de conceito sobre esses versículos do 9 ao 15, né, no versículo 11, será que Jesus é aceito seriamente, se é que ele é aceito, né? Jesus olha então para a história inteira do seu povo, porque o versículo 11, como nós dissemos agora, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então quando Jesus está afirmando isso para Nicodemos, ou trazendo um diagnóstico, Jesus está olhando para toda a história do povo de Israel, e esse vós, né, homens dirigentes e respeitados, sempre rejeitastes a nós, mensageiros da verdade divina. Como poderia agora haver um desfecho diferente entre um fariseu e Jesus? Independentemente de quais tenham sido as razões, ou independentemente de como Nicodemos continuou se esforçando para valorizar Jesus, expressar sua veneração por Jesus, porque Nicodemos ainda é citado lá no capítulo 7, depois, e no capítulo 19, ele não aceitou verdadeiramente o testemunho de Jesus e nem o próprio Jesus. Ele teria que abrir mão de toda a sua história no judaísmo, a sua liderança, a sua vida confortável, e muitas vezes muitas pessoas querem seguir Jesus dessa forma. Conhecem Jesus, ficam impressionados às vezes com o seu ensino ou com os seus milagres, mas para seguir Jesus de fato a gente precisa abrir mão de muita coisa, e muita gente acaba não estando disposta a isso, né? O versículo 14 e 15 vai dizer então que essa questão do relato da serpente, né, de Moisés, né? Que é o relato ali em Números 21, 4 a 9, registra a história da serpente de bronze. Do mesmo modo que os israelitas foram salvos das serpentes ao fixarem os olhos na serpente de bronze, pendurada sobre uma haste, assim também somos salvos do julgamento eterno ao olhar para Cristo que foi levantado. E esse termo levantar, né, é um termo-chave no Evangelho de João, que transmite o duplo significado de crucificação e exaltação, né? Então, mais uma vez, Jesus trazendo para Nicodemos essa compreensão. E aí uma explicação sobre fé, né? Então Jesus aí conclui o seu ensino para Nicodemos entre o versículo 16 e 21. Antes de a gente falar sobre os versículos, tem uma citação de João Calvino que diz: não existe nenhum sol calmo onde nossa mente possa repousar enquanto não nos aproximarmos do gracioso amor de Deus. E aí o versículo 16, que vai falar porque Deus tanto amou o mundo, né? O versículo mais conhecido aí da Bíblia. A fé é o caminho para nos achegarmos a esse Deus amoroso. Versículo 17. A fé é a consciência do grande feito de Deus que morreu para nos salvar. E a ausência da fé é a credencial de condenação eterna. E no 21, a fé é a exemplificação da prática da verdade. E a prática da verdade, irmãos, que inclusive a gente leu lá nos objetivos dessa lição, em última análise, significa se arrepender. Arrepender-se, arrependimento. E ainda sobre explicação sobre fé, né? Então a gente precisa ter fé, vai dizer lá em Hebreus, né? 11, não é do 1 ao 6, desculpa, é 11, versículo 6, é bom que a gente arruma na hora aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Todavia, porém, irmãos, nós estudamos também em Efésios, lá, Efésios 2, 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Mas a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Até a fé para crer em Deus, é Deus que coloca no nosso coração. Avançando aqui. Aí depois, irmãos, teria aí, eu não vou ler, são 9h59. Vocês já leram.
o testemunho de João Batista novamente sobre Jesus Cristo, né? E alguma conversa que João Batista tem com os discípulos dele, no caso de João Batista, falando, olha, mas a gente está batizando aqui, Jesus está batizando lá, e muita gente está indo de encontro ali a Jesus, né? E está abandonando você. E então é interessante porque João Batista nunca competiu com Jesus Cristo, pelo contrário, ele vai fazer inclusive uma associação de que ele é o amigo do noivo, como se fosse um padrinho hoje em dia, aquele que se alegra pelo sucesso ou pela felicidade do noivo, que é Jesus Cristo, né? Então, rapidamente comentando, algum tempo depois, Jesus e seus discípulos seguiram para a Judéia. Lá algumas pessoas eram batizadas, Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, lá no Vale do Jordão. Nesse contexto, surgiu uma discussão cerimonial sobre purificação, que é no versículo 25, e uma indagação para João Batista: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E aí João Batista, então, enfatiza novamente seu testemunho sobre Cristo. Ele constrói seu argumento tirando o foco de si, no versículo 27 e 28, e descreve a ordem natural da importância do reino de Deus. E aí, então, ele testifica, ele mostra a razão pela qual sua fé testificava a respeito de Cristo, lá no versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. E aí, os versículos finais, irmãos, versículo 31 até o 36. A ideia central, né, o 31 vai dizer, só para te lembrar: aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todos. E o 32, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então vai dizer o versículo 31, a ideia central que foi testificada é que Jesus veio do alto para ser anunciado por aqueles que estão na terra. E o 32 e 33, mais uma vez relacionado àquilo que nós já lemos de novo, João capítulo 1, versículo 5 e 1, 11, eu coloquei aí para vocês o versículo, né? Aqueles que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não compreenderam. E o versículo 34, o mistério terreno de Cristo revela o próprio Deus e sua autoridade. Então se conclui: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, em tudo isso que nós vimos, irmãos, estudamos os 4 atos de Jesus no capítulo 2 e capítulo 3. Transformação da água em vinho como um sinal, a purificação do templo em Jerusalém, a pureza, e o diálogo com o fariseu e Nicodemos, evangelismo. E o final, o ensino do evangelho no batismo de João e de Jesus. E numa ordem instrutiva, então, o autor da revista coloca: podemos concluir que os capítulos 2 e 3 de João formam uma boa base para a fundamentação da confissão de fé cristã evangélica. E aí eu trouxe um último comentário aqui que diz: como é assustador e não obstante benéfico e salutar que o capítulo que trouxe o evangelho no evangelho, que é o versículo 16, a palavra conhecida mundialmente como amor de Deus, termine com essa palavra da ira de Deus. Somente os versículos 16 e 36 em conjunto nos transmitem toda a verdade, ou seja, versículo 16, porque Deus amou o mundo, e versículo 36, aqueles que não creem estão debaixo da ira de Deus. Um versículo protege o outro de maus entendidos. Apenas proclamaremos corretamente o amor de Deus se não ocultarmos nesse ato toda a seriedade da ira de Deus. Mais uma vez reforçando aquele conceito também que nós estudamos tanto em Efésios quanto naquela revista Doutrinas Básicas da Fé Cristã, do pastor Wilson Porte Jr., que nós estudamos ano passado, onde diz que nós, quando vamos apresentar o evangelho, que é boas notícias, primeiro a gente tem que falar a má notícia, que as pessoas sem Cristo estão condenadas e elas precisam se arrepender, crer no Senhor Jesus, e aí sim, essa é a boa notícia, porque ainda que estejam condenadas, tem salvação, tem saída, tem caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, né? Então, basicamente, irmãos, era isso, que não é básico, né? Muita coisa, e vocês perceberam que eu tive que correr um pouquinho no final para a gente também não ficar muito diferente das outras salas da escola bíblica, né? Que talvez aí já estejam em outra lição.
Tá bom? Mas o importante de tudo isso, irmãos, é vocês lerem e compreenderem, aprenderem, fazerem perguntas. Queria passar só mais uma coisinha para vocês. Tem uma matéria na faculdade que a gente faz que chama homilética. Homilética é, por exemplo, a arte de pregar a palavra, né? Como pregar, o que fazer, como usar, né? E tem duas teorias básicas ou duas premissas básicas que nos ajudam a compreender as escrituras, que são duas perguntinhas. Vocês podem anotar aí. E a pergunta, quando você lê um texto da Bíblia, é assim: qual é o assunto desse texto? Né? E depois que você identificar o assunto desse texto, você faz uma outra pergunta: o que o texto está falando sobre esse assunto? Né? Então, por exemplo, só como um exercício, se a gente pegasse João capítulo 3, do 1 ao 21, poderiam ter várias respostas, né? Que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Mas o assunto do texto é: quem são os que podem pertencer ao reino de Deus? E no caso ele está falando de salvação. E o que está falando sobre o assunto? O texto diz que ninguém pode ser do reino de Deus ou ser salvo se não nascer de novo. Ou seja, nascer da água e do Espírito, a partir disso confessar a Cristo. Isso é só um exercício básico para que quando vocês estiverem lendo as Escrituras, através dessas duas perguntinhas, vocês começarem a tentar entender melhor e a partir disso começar a extrair. Vai surgir perguntas, vai surgir dúvidas e é isso que a gente quer. Como eu disse para vocês no meio da aula, de verdade, eu e a Ruth, eu tenho certeza que nós queremos ser um pouco mais desafiados por vocês no sentido de interação, de perguntas, de dúvidas. E eu quero talvez até não ter resposta no momento que você me pergunte, para que eu possa pesquisar e estudar e a gente crescer junto na fé. Tá bom, irmãos? Acho aqui. Amém. É exatamente o objetivo do nosso bate-papo também. Então, se eventualmente não cabe aqui, 5h30 hoje no nosso bate-papo a gente continua esse assunto. Então, Amém. Todo mundo está chamado, convidado, vamos lá. É isso Amém. que a gente está querendo lá. Amém. Vamos orar, irmãos? Eu orei no começo, então... A Denise, posso pedir para você fazer uma oração? Só um minutinho que eu vou tirar meu sobrinho daqui. Não, pode deixar ele orar junto. Ele fica gritando. Ah, Então vamos lá. Júlia, olha o negócio dele aqui. Bom, eu fico meio acanhada, mas eu vou orar da minha forma. não, eu bom? tenho certeza que vai chegar a Deus, Tá vai bom. agradar a Deus, não tenho Vamos lá. dúvida disso. Então, gente, Senhor, agradeço por estar presente com todo esse pessoal, pela minha saúde, pela saúde de todos, e ouvir a sua palavra e compreender e saber que o estudo bíblico é muito importante para que a gente dê o start e o início, a estrutura e a base de tudo. Eu agradeço que a semana venha cheia de paz, de amor, de sabedoria para todos. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Então, mais uma vez, Deus abençoe. Bom domingo a todos. E vamos para o culto já já. Boa semana, Renato. Boa semana, Flávio. Bom domingo a Vamos todos. ver se Um eu beijo. consigo Fiquem com conversar Deus. com você. Tá Tá bom? bom. Fiquem na Até paz. mais tarde, Ruth. Oi? Até mais tarde, Ruth. Sim, até mais tarde. Quero ver vocês, hein, gente? 5h30 aí. Tá bom. Anota.